Olá, meu nome é Salvador Sérgio Agatti, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina e hoje eu vou apresentar para vocês montagem 4.0, conceituação e desafios. Essa é mais uma apresentação do Larva. Então, pessoal, para falar de montagem 4.0, eu preciso primeiro falar para vocês sobre indústria 4.0. Então, vamos inicialmente falar sobre esses conceitos, ok? Então, a agenda de hoje qual vai ser? Essa introdução que eu já falei para vocês. Depois a gente vai falar da evolução da indústria da manufatura, indústria 4.0, realidade aumentada na indústria 4.0, montagem 4.0 e vamos concluir. Na verdade, nossa conclusão vai ser uma série de perguntas, série de questionamentos, como vocês vão entender. Então, como se fala da evolução da indústria da manufatura, a gente pode falar nessa evolução em termos de 4 fases. A primeira fase, a fase da manufatura mecânica à base de máquinas a vapor, que surgiu no final do século XVIII e que a gente hoje chama de indústria 1.0. Em seguida, a gente teve no início do século XX a 2.0, carreada principalmente pelo aparecimento da eletricidade, produção em massa e divisão do trabalho. Então a gente já começa a ter linhas de produção, linhas manuais de produção. A 3.0, por sua vez, começou no início dos anos 70 com o aparecimento dos computadores, microcomputadores, que depois se tornaram equipamentos partícipes da automação nas indústrias, e ela começou nos anos 70 e foi até os dias de hoje, onde a gente considera que com o aparecimento da internet das coisas e do relacionamento computador-máquina, a gente pode estar já na fase da indústria 4.0. Como que a gente avalia a evolução da indústria da manufatura no ponto de vista da inteligência desses sistemas? A indústria 1.0, por exemplo, basicamente ela era artesanal, não havia inteligência. Houve simplesmente a substituição do ser humano por naqueles instantes em que havia a necessidade de muita força, energia. Ele foi substituído pela máquina. Na indústria 2.0 também não havia inteligência, porque basicamente as operações elas eram repetitivas e não demandavam nada dos operadores, né? Inclusive se falava na época dos blue collar and white collars, que eram como os empregados eram denominados na indústria. Aqueles blue collars eram os que trabalhavam mais no chão de fábrica e os white collars na parte administrativa ou mesmo no controle da produção. A partir da indústria 3.0 já se fala em inteligência na manufatura, com automação baseada em lógica, manufatura do sistema centralizada, mas ainda não havia muita flexibilidade nos sistemas de produção. E na 4.0, na indústria 4.0, há uma descentralização das decisões, as máquinas decidem até um certo ponto por si sós, a inteligência aumenta com a adaptabilidade, autonomia e flexibilidade dos poderes de decisão desses equipamentos. E também se observou um aumento muito grande na geração de dados e no processamento desses dados. Então, dessa forma, a gente pode falar sobre tecnologias da indústria 4.0 de 2 pontos de vista, de software e de hardware. Do ponto de vista de software, quais foram os acontecimentos que permitiram que a indústria 4.0 surgisse? A internet das coisas, o Big Data, a otimização em tempo real, computação na nuvem, sistemas cyberfísicos e aprendizado de máquina. Por sua vez, quais foram as tecnologias de hardware que permitiram e permitem o aparecimento da indústria 4.0? A realidade aumentada, que é o tema desse trabalho, a participação colaborativa de robôs, os cobots, e
a manufatura aditiva que surgiu a partir do aparecimento das impressoras 3D. Com o advento da indústria 4.0, o que acontece? Aumenta a competitividade, ocorre a diminuição de custos, os sistemas de manufatura tornam-se mais confiáveis e, por sua vez, então, o erro humano se torna crítico para a qualidade, uma vez que as máquinas começaram a se tornar mais confiáveis. E esse erro humano, na literatura, compreende de 70% a 90% dos defeitos em linhas de montagem. E o que a gente pode fazer para corrigir ou para melhorar esses índices e diminuir os erros humanos nas linhas de manufatura? Então, uma das possibilidades para isso é a realidade aumentada. Então, antes de falar como usar a realidade aumentada, vamos dar uma definição dela. É uma terminologia usada para se referir a um grupo de tecnologias que se caracterizam pela inserção de objetos gerados computacionalmente no ambiente real. Inserindo esses objetos no ambiente real, você tem um ambiente misto. E nesse ambiente misto ocorre uma interação desses objetos virtuais com objetos reais. Essa interação, complementando essa definição, essa interação ocorre em tempo real. Quais os benefícios que a gente tem com a realidade aumentada introduzida na indústria da manufatura? Aumento da qualidade dos produtos com menores taxas de erro, treinamentos padronizados para todos os funcionários, ou seja, você determina um treinamento e pode replicar esse treinamento várias vezes, que ele vai ser sempre executado da mesma forma. E outra, garantia de processos executados corretamente com claras instruções em diversas mídias, textos, imagens e vídeos. Outros benefícios que a gente pode considerar: tempo de treinamento reduzido, monitoria dos sensores do sistema da fábrica pelo display da própria realidade aumentada, ou Smart Glass que fica com o operador ou supervisor no caso. E como você usa exatamente esse Smart Glass, as suas mãos ficam liberadas para a execução das tarefas. Então, com um panorama dessa indústria ao longo do tempo, do ponto de vista de treinamento, a gente tinha o quê? Nos anos 30, centros de treinamento governamentais eram dessa natureza. Depois, as empresas começaram a trazer o treinamento para dentro da sua estrutura, ou seja, treinamentos in-house. Mas aqui a gente pode perceber que mesmo assim o treinamento ele é unidirecional. Então uma pessoa, um instrutor falando e os alunos absorvendo esse conceito. Agora na indústria 4.0 você tem a possibilidade de treinar os técnicos no local, executando a tarefa. E o supervisor está vendo aquilo que o funcionário está vendo através do óculos, porque tem uma câmera ali, então ele consegue visualizar o que o treinando está visualizando. Então, dessa forma, é muito mais simples, mais fácil fazer as intervenções e o treinamento fica muito mais otimizado. Exemplos de realidade aumentada na indústria 4.0. Primeiro exemplo é manutenção. Aí você tem um operador com as duas mãos livres, usando um Smart Glass. E o que ele está vendo na lente desse Smart Glass? Ele está vendo essas informações que estão em cian na tela. Está vendo? Solte e remova o E3156, que é um parafuso, uma peça que está na nossa esquerda do slide, mais ou menos na parte central do slide. Essas informações não existem na realidade, ele está vendo ali no display dele. E isso está auxiliando ele a executar a operação. Nesse caso, uma operação de manutenção. Na realidade aumentada, a gente pode também trabalhar com treinamento. E esse é um exemplo de treinamento onde você está usando um tablet. No exemplo anterior, a gente tinha uma tecnologia chamada Optical See-Through. Nesse caso, a gente tem uma tecnologia chamada Video See-Through, porque nesse caso você está vendo o ambiente real, não através de uma lente, mas através de um display. E aí você está vendo a inclusão de alguns elementos que não existem no ambiente real para facilitar, ajudar o treinamento desse funcionário, por exemplo, indicando posições ou realçando fios e objetos.
Uma terceira possibilidade do uso da realidade aumentada é a própria montagem, que é o foco dessa apresentação. Então, e eu coloquei um exemplo aí para diversificar os tipos de realidade aumentada que se estudou, que é uma montagem que usa a realidade aumentada por meio de projeção. Um projetor de vídeo coloca informações na tela, no ambiente real, como descrição dos elementos ou do que tem em cada bin, em cada caixa, quais são as peças que estão ali, e indicações de como montar. E a gente tem o conceito de realidade aumentada sim nesse tipo de montagem por projeção, porque à medida que a pessoa desloca a mão no ambiente, a peça realçada continua realçada ao longo do seu movimento. Então existe uma interação em tempo real. E nesse conceito, o que seria a montagem 4.0? A montagem 4.0, ela se refere a um sistema de montagem que é transformado, ou sistemas de montagem que são transformados pela integração dessas tecnologias da indústria 4.0. Voltando novamente àquele diagrama do início, onde a gente falou sobre as tecnologias que habilitam a indústria 4.0, a gente pode perceber que o uso de realidade aumentada permite várias interações com essas tecnologias de software e de hardware. Por exemplo, você pode ter a internet das coisas sendo apresentada no display do operador. Você tem dados saindo do Big Data sendo apresentados ao display do operador, enquanto ele, por exemplo, está operando sobre uma máquina, ele pode estar gerando também dados que podem ir para esse sistema de processamento e permitindo também do lado direito uma otimização real da manufatura. Por outro lado, você tem um aprendizado de máquina trabalhando em cima desses dados, otimizando os processos, descobrindo interações, e eventualmente esses dados do Big Data podem voltar para a realidade aumentada por meio de informações sendo mostradas no display do Smart Glass. Então a gente percebe que a realidade aumentada nesse contexto, ela pode interagir com diversos componentes que determinam a indústria 4.0, formando assim o conceito de montagem 4.0. Um exemplo aqui prático seria, e essa na tecnologia Optical See-Through, porque o operador está vendo isso através de um óculos. Você tem aí a marcação, a informação de marcação, aquela informação on target diz que ele já colocou aquela ponteira no local correto, e a informação verde dizendo que ele tem que deslocar a partir do ponto anterior três círculos para colocar a sua ponteira e demarcar aqueles traços. E o que é interessante nesse slide é que ali embaixo está escrito fale next quando você terminar. Então você pode interagir, além de estar com as mãos livres, você pode dar comandos para o sistema por meio de voz. Então a gente pode dizer que a montagem 4.0 nos auxilia na montagem de equipamentos, dizer para o operador qual é a quantidade de torque que ele tem que aplicar naquele parafuso. E isso está sendo apresentado para ele no display que ele está usando. Você pode ver nessas imagens, ambos os operadores estão usando Smart Glasses. Então, conclusão que a gente chega é que a montagem 4.0 já é uma realidade que está sendo testada ou implementada nas indústrias. Os experimentos têm mostrado um benefício real de aplicação, com taxas de erro reduzidas e o produto com a qualidade cada vez melhorada e a carga cognitiva dos funcionários diminuída, que, por exemplo, diminui, entre outras situações, o estresse do trabalho. Como a tecnologia desses dispositivos de realidade aumentada está avançando, eles melhoram cada vez mais e, inclusive, o preço deles cai, promovendo assim uma atratividade para a implementação dessa tecnologia na indústria. Competitividade, eficiência, qualidade e lucratividade sempre vão ser qualidades buscadas pelas empresas em suas linhas de manufatura. Agora, que desafios que a gente pode considerar quando vai planejar, projetar e introduzir uma linha de montagem 4.0? Primeiro, não é porque é uma tecnologia nova que a gente vai usar indiscriminadamente. A gente pode considerar
outras tecnologias e questionar, essa é a solução mais indicada para aquele caso específico? Se for, que tipo de tecnologia eu vou usar no hardware? Optical see-through, vídeo see-through, projeção? E que software que eu vou usar? Quais softwares eu tenho disponíveis no mercado, livres ou não, para executar a parte de software do sistema? Se não, eu vou optar por uma opção de desenvolver um produto próprio. Que linguagem que eu vou usar? Como eu vou mostrar a utilidade da realidade aumentada para as pessoas que realmente decidem na empresa? Pelos resultados? Por um retorno sobre o investimento? Como que eu introduzo essa realidade aumentada na linha de manufatura, na linha manual de montagem? Como que é a aceitação dos usuários em relação a essa nova tecnologia? Que questões de ergonomia essa tecnologia vai trazer? Até que ponto dados pertencem à empresa e dados pertencem ao operador? Então, todas essas são questões que a gente ainda está pesquisando. Várias delas, já no contexto da montagem 4.0, a gente já está se aproximando de algumas conclusões, né? Mas, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem informações adicionais, ou mesmo interesse em conhecer ou participar dos projetos, eu estou à disposição nesse e-mail da Universidade, salvador.agate@edu.deskbr, e também com o orientador, professor Dr. Marcelo Ronsel, no e-mail dele. Muito obrigado e até a próxima.